questões que estão com um nível de envergadura muito bom, é uma tendência da banca IBFC, tá? Esse nível de medicina legal não vem caindo somente para médico legista, tá? Alguns até falam assim, Pedro, mas médico legista as questões são mais aprofundadas. Lógico que é, mas se você for pegar as questões de medicina legal de outros cargos para estudar também, você vai perceber que pelo menos algumas delas traz um nível substancial de dificuldade. Na nossa lista de hoje, eu separei questões que estão um pouco mais tranquilas, é verdade, mas também nós vamos massacrar algumas questões que estão num nível um pouquinho mais técnico, por assim dizer. Combinado? Deixa eu ver como é que tá esse chat aí. Opa, beleza. Os monitores aí já estão falando aí do material. Moçada, quem quiser acompanhar com o material, peguem o PDF aí. O João Paulo, o monitor, disponibilizou aí para vocês. A Ingrid perguntou. Ingrid, pode acessar o link aí da galera que o material está disponibilizado para vocês, tá? A Maria Lúcia falou que é exatamente o que o Newton falou. Um abraço aí pro Newton, né? Faz tempo que eu não converso, que eu não vejo diretamente o Newton, mas porra, o Newton é um baita de um camarada, gosto muito dele, tô com saudade já do cara. Faz tempo que a gente não se vê, né? A galera do presencial não tem todo esse tempo do mundo para acabar se vendo direto, até porque a galera mora muito longe. Mas já deixo de pronto um abraço pro Newton aí. Beleza? Galera, então vamos começar a nossa bateria de questões aqui hoje? É assim, como eu já falei, vamos com calma, eu quero desenvolver um pouquinho de raciocínio teórico com você então também na questão, para você não ficar muito perdido aí na temática que nós vamos trabalhar a partir de agora. Vem comigo para a gente começar então a resolver as nossas questõezinhas aqui de hoje. Vamos lá? Olha só, moçada. Então a primeira questão, banca IBFC do ano de 2017 para a Polícia Científica do Paraná, aí para nós. Olha a primeira questão que ela falou. Assinale uma alternativa que não apresenta uma vantagem do exame de DNA sobre os exames tradicionais. Bom, primeiramente, é interessante você já ter em mente que o exame de DNA, meus amigos, lá no tema do seu edital que fala assim, ó, identidade, identificação e reconhecimento, e também o tópico que fala métodos de identificação, meus amigos, é mais ou menos o caminho que a banca vai levar. Nós temos aí a parte desse assunto localizado topograficamente no item de antropologia médico-legal. É lá que nós efetivamente acabamos estudando esses métodos de reconhecimento, de identificação e de identidade. Mais precisamente, tecnicamente falando, identificação. Vamos lá. O exame de DNA é um exame altamente complexo. Para nossa sorte, a medicina legal não aprofunda o assunto a nível de graduação, a nível de exame propriamente dito. O que a medicina legal salienta do exame de DNA é justamente que se trata de uma técnica extremamente robusta, utilizada em última ratio, vale dizer, somente quando nenhuma outra técnica é capaz de ser utilizada, e aí sim nós vamos utilizar o DNA. Pedro, mas por que eu utilizo o confronto genético só em última análise? Ora, é um exame, meus amigos, extremamente complexo. É um exame extremamente caro. Então, nós não podemos gastar recursos do Estado simplesmente à torto e à direito. Então, o exame de DNA pode sim e é utilizado, mas somente quando descartado todas as demais formas de identificação. Dentre elas a papiloscopia, o exame por raio-x e o exame odontolegal. Não sendo possível esses, pronto, aí sim ganha-se destaque com o exame de DNA. Tudo bem? Então vamos lá, vamos para as assertivas. Ele pediu aqui qual não apresenta uma vantagem sobre os demais exames. Letra A. Possibilidade da sua aplicação sobre toda e qualquer fonte de material biológico. Meus amigos, a banca considerou essa assertiva como sendo correta. Lembrando que ele trouxe uma não apresenta uma vantagem. Ele pediu qual não é uma vantagem, tá? E aí ele trouxe lá possibilidade da sua aplicação sobre toda e qualquer fonte de material biológico. A banca, à época, ela considerou correta. Com a devida vênia, a gente sabe que não é bem assim na prática, né? Por exemplo, eu consigo extrair material genético de cabelo, meus amigos, com muita dificuldade somente se houver o bulbo ou a raiz.
Mas, repare, a banca trouxe concepções gerais. Fluidos biológicos eu consigo extrair realmente DNA. O tal do DNA de contato, que é o famoso touch DNA, muito famoso, inclusive pelas séries de CSI, o cara encosta no câmbio do veículo e ali fica células epiteliais que contenham de fato o material genético. Então, a primeira análise, a banca considerou essa aqui correta. Vamos para a segunda. O DNA tem potencial discriminatório? Claro que tem. Tem resistência a fatores ambientais? Meus amigos, de fato tem. Deixa eu abrir um parênteses antes para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Pedro, mas espera aí, o DNA, ele é considerado estável a fatores ambientais? Ora, meus amigos, se ele não fosse considerável estável, né, nós teríamos muito mais dificuldade. Um DNA, por exemplo, um sêmen que foi ejaculado num potencial estupro, este sêmen cai ali no chão, pode ser num barro, pode ser num asfalto, pode ser numa superfície, né, absorvente ou não. Este sêmen, o DNA contido nas células que foram de fato ali ejaculadas, tanto espermatozoides quanto células epiteliais, se esse DNA ele fosse muito sensível, não seria possível amplificá-lo. E hoje a gente já consegue fazer isso tecnicamente num laboratório de DNA forense. É plenamente possível. Então eu posso dizer que o DNA ele é resistente a fatores ambientais? Dentro de uma razoabilidade, isto sim é de fato verdade, tá? Olha a próxima. Seletividade. Meus amigos, olha só. A banca considerou este gabarito não sendo uma vantagem do exame de DNA. Aí você vai olhar para mim e falar assim, Pedro, mas espera aí um pouquinho. Como assim isto não é uma vantagem em relação ao exame de DNA? Ora, quando você pega a seletividade, meus amigos, um dos grandes problemas que a gente tem no exame de DNA hoje, a nível de laboratório forense, é a contaminação. Então, uma das grandes problemáticas que nós temos é justamente isso. Quando nós selecionamos iniciadores, que nós tecnicamente chamamos de primers para amplificar esse material genético, é este primer que dá uma certa seletividade, mas para a espécie humana. Quando eu tenho, por exemplo, células da vítima, células do suspeito e células de terceiros, isto gera uma contaminação tremenda. E é por isso que a banca considerou a seletividade, neste caso, não sendo, na verdade, uma vantagem. Por quê? Porque ele muitas vezes apresenta contaminação. Então essa seria basicamente a ideia do que você precisa levar aqui. E última, né? Possibilidade de separar o DNA da célula espermática de qualquer outro DNA. Meus amigos, isso é verdade. Isto é feito por meio de um processo que nós chamamos de extração de e fração não espermática. Eu não quero aprofundar muito isso aqui para você, até porque na minha visão isso não é necessário. Mas é possível, Pedro, separar um DNA de espermatozoide de um DNA que não é de espermatozoide? É possível, tá? É plenamente possível que isso seja feito por meio de uma técnica que nós chamamos de extração diferencial. Então, nossa primeira questão, gabarito letra D, podemos ir para a próxima. Vamos lá? Próxima questãozinha, também de 2017, da banca IBFC. Em relação aos conceitos de imputabilidade, responsabilidade e psicopatologia, analise as alternativas e assinale a lá, banca IBFC, ó, pedindo a errada. Meus amigos, banca, eu vou assim fatalmente falar isso com você a todo momento aqui. Banca IBFC adora perguntar para o candidato a assertiva que está errada, a assertiva que está incorreta. Então eu vou pedir toda a atenção do mundo para você aqui, tá? Vamos lá. Letra A. A epilepsia, por si só, não é causa de inimputabilidade. E, meus amigos, está correto. Pedro, mas o que vem a ser a epilepsia? Vamos lá para as aulas de imputabilidade penal e nexo também que a gente acaba encontrando aí na prática. Repare, quando a gente fala especificamente da imputabilidade, nós estamos lá nas aulas de direito penal localizados no terceiro elemento, que é a culpabilidade. Você tem o fato típico, antijuridicidade e culpabilidade. Lá na culpabilidade, nós sabemos que o Brasil adotou uma teoria chamada teoria normativa da culpabilidade. E segundo a teoria normativa, a culpabilidade deve ser subdividida em 3 elementos: imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa.
A imputabilidade, por si só, ela consiste na junção de dois elementos. Um elemento que nós chamamos de elemento volitivo, capacidade de controlar as suas próprias vontades, e elemento intelectivo, é compreensão